Vamos continuar a aula? Mas primeiramente vamos olhar para isso aqui. Definição de herói. Denominação dada ao descendente de divindades semideuses, homem que se distingue por coragem, protagonista de qualquer aventura histórica ou drama real. Isso é a definição de herói, segundo o dicionário em português, né? E com essa definição de herói, vamos falar sobre os sertanistas ou paulistas, ou para quem não associou ainda, os bandeirantes, né? Os heróis nacionais que, graças a esses homens destemidos de seus atos de bravura, tornaram o Brasil o que é essa extensão toda que nós temos hoje, né? Vamos lá a eles? Vamos lá, sertanistas. Na aula passada nós começamos a trabalhar a ocupação que você teve holandesa naquela região do Nordeste, onde o açúcar era o principal produto, né? Mas antes do açúcar, você já tinha aqui a agropecuária, a criação do gado. Esse gado inicialmente ocupou aquela região costeira, depois se viu que se não tinha tanto lucro como a produção de açúcar, que era plantada por colonos que vieram aqui para o Brasil, e os holandeses eram responsáveis por pegar esse açúcar e vender. Da mesma forma que esses holandeses emprestaram grandes quantidades de dinheiro, construíram engenhos. Estudamos também a questão da União Ibérica e Maurício de Nassau, que fez um boi voar, né? Para quem não lembra da aula anterior, ele fez um boi voar, né? Para quem não lembra, é só ver o vídeo lá de novo. Então essa pecuária, esse gado, né? Nós chamamos hoje de gado de corte. O Brasil é um dos maiores produtores de gado de corte, para vocês terem ideia hoje na atualidade. Ele era usado como alimento, principalmente a carne seca, que futuramente também vai ser a base alimentar dos escravos negros que chegarão aqui no Brasil. Você vai ter também a questão do couro, produção de roupa, né? Que aqui não se fazia algodão, né? E roupa vindo lá da Europa, isso mesmo só vai chegar um tempinho depois. E você também vai ter esse gado sendo usado como força motriz nos engenhos e nos carros de boi. A gente é cansado de ver nessas ilustrações de livro, onde você tem aquela carroça, aquele boi na frente e puxando a cana, o material, ou indo de uma cidade para outra. Então, essa pecuária, esses animais eram usados tanto para alimentação como para a questão de roupa e também de transporte de produtos. Tá bom? É claro que com essa mudança de eixo, você vai ter essa pecuária no interior do Brasil, como é hoje, tá? Você tem grandes produções de agropecuária no interior do Brasil, e você vai ter a produção de açúcar ocupando o litoral. O litoral se torna mais atrativo porque a cana era colhida, ela passava por aquele processo de moagem do melaço, depois subia-se em forma de cone nos navios e ia para a Holanda, e o pessoal ganhava o seu dinheiro, né? Menos os portugueses, né? Então, a atividade econômica, ela automaticamente ela vai ser a cana-de-açúcar. Falamos isso na aula. E esses heróis sertanistas, né? Antes deles, vamos entender os outros, os jesuítas, que chegaram no Brasil no início, na virada entre o século XVI e XVII, com a missão nobre de catequizar os índios. Bom, temos que lembrar que a Europa ela passou por um processo reformista, onde você vai ter o surgimento das igrejas protestantes, Lutero, João Calvino e a igreja anglicana, que existem até hoje, e aqui no Brasil nós temos os templos religiosos. Como você perdeu muitos fiéis, a resposta da igreja foi a Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma você tem a criação da Companhia Inácio de Loyola, ou como nós conhecemos aqui como jesuítas, e a missão deles era, de certa forma, ter mais seguidores ao cristianismo e propagar os dogmas da igreja. Então eles viram na América uma possibilidade incrível de você pegar o indígena e transformar ele em um novo cristão. Temos que lembrar também que naquele período Portugal não tinha rei, é por isso que nós estamos no período da União Ibérica. E juntamente por não ter rei, as fronteiras, a linha que dividia o que seria colônia de Portugal e da Espanha deixou de existir, que é o Tratado de Tordesilhas.
Então, quando esse limite acaba, que praticamente se tornou uma coisa única, essa agropecuária vai para o interior e juntamente esses jesuítas vão para a região mais adentro do Brasil, principalmente Amazonas. Bom, e é claro, quando ele tem contato com esses índios, somente na região do Amazonas, não acham que foi de forma pacífica. Bom, muitos desses jesuítas foram mortos, flechados, seus corpos eram jogados no rio amarrados em troncos. Algumas tribos receberam eles bem, de forma bem pacífica, bom, principalmente os índios ali na região que seria hoje Mato Grosso, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nessas missões jesuítas você, de certa forma, transformava esse índio em um cristão. Né? É claro que isso, se você for levar para a cultura indígena, isso foi um desastre cultural. Né? Você destruiu culturas milenares pelo pensamento humano chamado etnocentrismo. Bom, para quem não lembra o que é etnocentrismo, é quando o indivíduo acha que a sua cultura é superior a outra cultura. Tá? Então você vai ter essas missões jesuítas, delas vão se criar aldeias, que futuramente vão se tornar cidades, somente no interior do que seria a colônia de Portugal na época. E nessas missões esses índios são catequizados, convertidos ao cristianismo. Eles trabalhavam na lavoura dessas missões, bom, onde você tinha a colheita e o consumo das drogas do sertão, que poderia ser pimenta, cacau e qualquer outra especiaria que você tinha questão ali de um certo ganho. Né? Então você vai ter os jesuítas e vamos falar agora dos heróis e sertanistas, né? Ou os paulistas. Bandeirantes? Não. Bandeirantes, isso vem depois, né? Então esses sertanistas, homens que viviam no sertão, se vocês procurarem no dicionário, ou homens que eram desbravadores do interior do Brasil, dependendo do dicionário você tem essa designação sobre sertanistas, eles criaram e construíram o que nós chamamos de período das bandeiras. Bom, essas bandeiras elas foram responsáveis por escravidão, mineração, uma outra atividade que vai ganhar força no Brasil a partir de 1700 e pouco. Você vai ter também a captura de escravos e a destruição de quilombos. Tá? Tivemos vários bandeirantes durante a história, mas eu quero alertar vocês que aquela visão que nós temos dos bandeirantes, aqueles chapéus, aquela barba, de bem arrumado, alguns segurando aqueles arcabuzes, aquilo foi uma imagem, uma obra de ficção criada, já que ninguém estava naquela época lá para registrar, né? Então se criou essa imagem que nós temos deles. Alguns dizem que parece até os mosqueteiros, né, da corte da francesa, do Cardeal Richelieu. Só que na verdade não eram assim não. Tá? Muitos deles não falavam nem português. Muitos deles, pelo que se sabe, eram índios, bom, que falavam basicamente tupi. Depois houve uma mesclagem linguística, tupi-guarani. Muitos deles, para conversar com as autoridades, precisavam de um tradutor. Lembrando que os jesuítas, além de catequizares, também aprenderam o tupi e começaram a escrever, traduzir a língua, muito que se sabe do tupi, graças a esses jesuítas. Tá? Então esses bandeirantes, a missão deles era simplesmente escravidão, mineração, captura de escravos e destruição de colonos. A mão de obra negra já tinha chegado aqui no Brasil. Só que com a União Ibérica e as crises entre Holanda e Espanha, e a Holanda atacou feitorias na África, isso dificultou a vinda dessa mão de obra escrava negra, porque o índio ele era proibido de ser escravizado, já que a Igreja Católica, juntamente com o rei da Espanha, considerava esses índios cristãos. Então, como eles eram cristãos, eles não podiam ser escravizados. Né? Já o negro, que durante muito tempo a Igreja não considerava eles como pessoas, poderiam ser escravizados. Bom, lembrando que essa própria igreja ela condenava a miscigenação entre brancos e negros e índios, para vocês terem ideia, já que muitos falavam que você ia marginalizar a raça. Né? Igreja do século XVI, com esse pensamento. Então essas bandeiras elas eram organizadas por... Você tinha um capitão-mor, que era o capitão do mato,
você tinha os mamelucos, que eram filhos entre índios e homem branco. Você tinha bandeiras com aproximadamente cerca de 3.000 índios e basicamente saíam de São Vicente. É por isso que São Paulo, de certa forma no século XX, cria essa imagem de heróis, né? Então eles saíam ali de São Paulo e entravam, já que não respeitavam mais o território, a linha que dividia o que era Brasil, o que era parte da colônia de Portugal e a colônia de Espanha, e foram entrando entre esses territórios e seguiam muitas trilhas indígenas. E dessas trilhas indígenas, hoje, se você for pegar um mapa rodoviário do Brasil, muitas das estradas que ligam, por exemplo, a Dutra, a Raposo Tavares, a Anhanguera, bom, que é o Diabo Verde, Diabo Velho, a gente fala sobre ele também, Bandeirantes, se construiu essas estradas. Então, aqui no Rio de Janeiro, se a gente for pegar a Rio-São Paulo, que é a Dutra, se você for pegar Rio, Juiz de Fora, ali é uma trilha indígena. Bom, é uma trilha indígena e é até anterior que futuramente ia ser usada para escoar a produção do ouro, que a gente vai ver nas próximas. Bom, então você tinha essas bandeiras, que inicialmente escravidão, mineração, caçar fujões e destruir quilombos. E se eles eram heróis ou não, aí você já vai tirando sua própria conclusão, né? Entre essas bandeiras você vai ter as bandeiras de prospecção, as bandeiras de entradas e bandeiras também que de certa forma eram responsáveis por capturar esses índios. Bom, então você vai ter a bandeira de emoções, a bandeira de ocupação e você vai ter de certa forma essas duas dominações de bandeira, já porque eles poderiam ser contratados para destruir quilombos ou eles iam por vontade própria para capturar esses índios e vendê-los como escravos. Bom, entre esses capitães ou bandeirantes, sertanistas ou paulistas, vocês têm que entender que o termo bandeirante ele foi usado só no século XIX e Dom Pedro II, ele voltou, né? Uma pessoa magnífica à frente do seu tempo, né? Ele se preocupava muito com a história do Brasil. Ele manda fazer uma pesquisa sobre a história do Brasil e nem no final do século XIX esses bandeirantes eles eram citados. Bom, só no finalzinho do XIX para o XX que você tem já a utilização do termo e quando chega na meada do século, década de 20, você tem essa história que foi criada pelos historiadores do período lá em São Paulo. Por que isso? Porque essa história que Dom Pedro II monta, e é também dele, né, que Cabral voltou à vida, né? Para quem não lembra, o Cabral ele tinha sido esquecido da história, apagado, e se comemorava o descobrimento do Brasil em maio, né? Para vocês terem ideia. Pelo que se sabe, eles não aceitavam de não ter um herói. Já então eles pegaram essa figura dessas pessoas e criaram essa história, esse drama ou essas aventuras que eles entravam dentro dessas florestas à procura e da expansão, e aí eles são os gratos pela dimensão do Brasil, né? Pelo que eles faziam lá atrás, vocês já vão tirando a conclusão se realmente eles eram heróis. Bom, entre esses bandeirantes tivemos vários, né? Mas vamos citar aqui alguns. Você vai ter o Domingos Jorge Velho. Bom, ele não falava nem português, mal tupi, e ele que atacou o Quilombo dos Palmares, tá? Ele foi contratado pelo bispo, agora que me fugiu o nome desse bispo, e esse bispo fala que ao ter o contato com ele, nunca viu pessoa tão selvagem, porque simplesmente, pelo que se sabe, a preferência dele de matar índios, fujões ou escravos que resistissem era através da degola. Então você tinha uma selvageria danada. E você tem esse contrato dele por uma questão simples. Aquela região ali, voltamos lá da dominação holandesa, a questão do tráfico negreiro, você estava tendo uma escassez de mão de obra negra. E você vê ali em cima, na Serra da Barriga, a possibilidade dessa mão de obra. Quero que vocês entendam que o Quilombo dos Palmares
Por mais que as pessoas pensem que ali você tinha negros, fujões, você tinha índios dentro desse quilombo, quase 30 mil pessoas, isso até hoje é uma questão de debate entre a historiografia. Você tinha índios, você tinha negros e você tinha pessoas brancas também, que de certa forma viviam de forma pacífica lá em cima. E esse quilombo tinha acordos comerciais com a cidade lá de baixo. Então, para todo mundo saber que lá em cima existia, que tinha certos acordos. E se tentou um acordo de que escravos que tivessem chegado até determinada data, eles teriam que voltar a se tornar escravos. É claro que isso não foi aceito, se criou um conflito ali naquela Serra da Barriga, e o Domingos Jorge Velho ele foi contratado para destruir o quilombo. Né? Ou seja, como esse próprio religioso fala, que nunca conheceu um homem tão selvagem como ele. Né? Que foi praticamente uma barbárie que se foi cometida ali. Né? Então você vai ter o Domingos Jorge Velho, que é o primeiro, né? É geralmente é o mais famoso deles aí, é o Jorge Velho, né? Que vocês vão ver. Você vai ter também o Raposo Tavares, bom. O Domingos Jorge Velho, ele, de certa forma, todos esses bandeirantes, como eles saíam ali de São Vicente, basicamente as propriedades deles ali eram de São Vicente. E alguns desses bandeirantes tiveram filhos e deram continuidade à sua prospecção, né? As suas aventuras por dentro dessas matas do Brasil, à procura de ouro, escravidão, riqueza pessoal, né? Outro que você também vai ter é o Raposo Tavares. O Raposo Tavares também é uma rodovia, né? A rodovia Raposo Tavares, né? Ele vai numa missão no Rio Grande do Sul. Pra vocês terem ideia como é que esse pessoal andava, ele saiu de São Vicente, vamos pegar um mapa aí do Brasil, ele saiu de São Vicente, foi até a fronteira, que seria hoje a Bolívia, ele subiu até Belém e depois voltou para São Paulo. Esse pessoal andava mesmo, né? Alguns relatos dizem que eles andavam até 90 km por dia. E eles viviam muito nessa selva porque eles aprenderam, já que eles estavam com os índios, eles ensinaram a eles todas as modos de sobrevivência, e muitos desses bandeirantes também tinham origem indígena. Bom, e essas bandeiras você tinha, como eu já falei, você tinha um capitão, você tinha geralmente 12 homens brancos, seria equivalente seria ajudaria ele a controlar essa tropa. Você tinha pelo menos uns 300 mamelucos, que eram mestiços entre índios e brancos, e você tinha missões com 2.000, 3.000 índios que compunham essas entradas, e eles andavam em fila única, como aparece nos quadros. Né? Eles andavam um atrás do outro, de forma organizada, e lá na frente esse bandeirante como herói. Né? Nós já falamos de dois. Né? Entre esses conflitos que você vai ter, porque, lembra, os índios eram proibidos de se tornar escravos, você não tinha mão de obra negra, então esses bandeirantes começaram a atacar as missões jesuítas à procura dessa mão de obra escrava. Tá? Entre esses ataques, que foram vários, principalmente ali na região do sul, você vai ter um jesuíta chamado Ramis de Montagnense, se não estiver enganado, aonde ele fugiu. Pra vocês terem ideia como esse negócio era imenso. Ele fugiu em 1630 com cerca de 12.000 índios. Você já imaginou você tirar 12.000 almas de aproximadamente 12 cidades, entre 5.000 a 6.000 habitantes, onde você já tinha escola, você já tinha atividade agrícola, agropecuária, esses índios já eram completamente catequizados, e eles fogem em direção ao Uruguai. Bom, Uruguai, entre Uruguai e Paraguai, atravessa as Sete Quedas, que não existe mais hoje, virou a represa de Itaipu, né, a divisa com o Paraguai, e ali eles fogem desses bandeirantes. Bom, quando chega em 1640, aproximadamente 1637, esse Rus Montanhês ele chega no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não era a capital do Brasil, mas já tinha uma certa importância. Era uma vila, tá? Já falei
era uma vila, mas a cidade do Rio de Janeiro não, gente. Até 1808, Rio de Janeiro tinha no máximo 50 mil habitantes. Não é considerado uma vila, né? É pequeno mesmo. Só vai se tornar essa grandiosidade a partir de 1808, com a chegada da família real. Então, quando chega em 1637, esse jesuíta ele chega aqui no Rio de Janeiro, ele faz uma reclamação ao bispo da cidade. O bispo da cidade o escuta e leva suas preocupações ao rei Filipe IV da Espanha, né? Esqueceram? Não temos governo português ainda. Ele vai para a Espanha e lá ele reclama dessa perseguição desses bandeirantes e o rei automaticamente não aceita que esses índios se tornassem escravos. E, não satisfeito, ele vai ao Papa Urbano VII, e lá o Urbano VII ele propõe uma bula papal que diz que todo bandeirante que de certa forma escravizar um índio vai ser excomungado. Mas esses bandeirantes, a maioria não falava nem português, nem muito menos espanhol, e nem cristãos ou católicos eles eram, né? Então deve se notar que esse negócio não vai ser muito bem respeitado não. Mas só que em 1638, quando esse jesuíta visita esse rei da Espanha, esse rei dá autorização para armar os índios. Não preciso nem dizer que isso vai dar lá na frente, né? Então ele tem autorização para armar os índios e resistir ao ataque dos bandeirantes. A gente vai ver que vai dar isso lá na frente, tá bom? Então você vai ter... E essa tribo é a tribo Guarani, é a Guarani, isso mesmo. Então você vai ter esse jesuíta, não, claro, não só ele, existiram vários, mas ele é lembrado pela dimensão que ele move essa massa de pessoas daquela região ali do sul ali, que fica na parte ali embaixo, na província de Guaíra, isso mesmo na província de Guaíra, sai ali pela região das Sete Quedas, vai ali entre o Paraguai e o Uruguai, e foge com cerca de 12 mil índios que representavam aldeamentos, basicamente 12 cidades, onde você já tinha escola e sistema. E a gente sabe muito bem disso, dessa importância, porque ele escreve 2 livros, bom? Que é o Tesouro da Língua Guarani e também a Conquista Espiritual, bom? Que ali ele fala a questão do trabalho desses jesuítas com aqueles índios daquele período ali. Então ele vai para a Espanha, Filipe autoriza ele a armar esses índios e lá na frente a gente vai ver qual foi o resultado desses índios, somente esses guaranis. Só para vocês terem ideia como é que essas bandeiras, de certa forma, elas eram lucrativas, você teve um bandeirante chamado Manuel Preto. Manuel Preto, é isso mesmo, Manuel Preto, ele tinha aproximadamente 70 anos. E você vai ter o Raposo Tavares, esse novo, né, com 29 anos. Esses dois eles saem da província de São Vicente. Eles vão na região de Tambagi, que é a região ali do sul. Lembrando que lá você tinha as missões, né? Ele já tinha saído com essas missões com 12 mil índios, mas lá não existia somente essa, né? O sul do Brasil praticamente era cercado de missões e também a parte de cima do Amazonas. Quando ele chega nessa missão de Itabagi, ele cerca toda aquela região e ele espera a guerra justa. Lembra que eu falei para vocês? Se um índio atacasse o bandeirante, automaticamente ele tinha permissão de atacar esses cercamentos, esses aldeamentos, essas vilas, essas missões jesuítas. Ele ataca, claro que ele deve ter falado possivelmente que foi atacado, né? É uma atrocidade imaginária, para vocês terem uma ideia, em que há relatos, somente dos jesuítas, que muitos desses índios correram para dentro das igrejas e dentro dessas igrejas, com eles dentro, tanto Raposo Tavares como Manuel Preto, eles atearam fogo com esses índios lá dentro, e até mesmo os índios que conseguiram escapar, eles eram mortos após a sua fuga dentro desses prédios. Para vocês terem ideia, eles conseguem regimentar, escravizar, né, seria a palavra certa, cerca de 100 mil índios. Para vocês terem ideia. Imaginaram a população de 100 mil índios marchando em direção a São Vicente? Era o que eles procuravam, principalmente pela questão
muito retorno financeiro, né? Escravizar índios era mais lucrativo, já que o ouro, a prata, que só vai ser descoberto em grande escala mais um pouco à frente. E Raposo Tavares, tem uma história interessante dele, mas isso é para a próxima aula, né? Então, pelo que se sabe, os dois tinham escravos. Manuel Preto devia ter pelo menos uns 1.500 e o Raposo Tavares, pelo que se sabe, uns 2.000 escravos. Então, além de escravizar e vender, eles também tinham uma força de mão de obra escrava. Né? Quando chega em 1640, geralmente o bandeirante Jerônimo Barros, se não estiver enganado, entre março de 1640 e 1641, ele parte novamente para a região lá do sul, onde o Raposo Tavares e o Preto Velho tinham conseguido essa quantidade de índios. E chegou a bula papal, né, dizendo que todos aqueles que escravizassem esses índios seriam excomungados, da mesma forma que o rei Filipe autorizou a armar esses índios. É claro que isso vai gerar uma confusão danada em São Vicente, principalmente aquelas pessoas que lucravam no comércio dessa escravidão. Então, Jerônimo Barros ele organiza uma bandeira, né, como se chama. Pelo que se sabe, 130 canoas, aí você tinha uns 300 mamelucos e cerca de 600 índios, ou seja, o que seria hoje uma tropa de mil pessoas pelo menos. Só que os índios guaranis lá embaixo já estavam esperando eles. Então quando você chega ali no arroio do rio Uruguai, até hoje tem uma questão de pesquisa histórica dessa região, você vai ter o padre Romero, jesuíta Romero, você vai ter Pedro Malco e você vai ter o índio Inácio Biaru. Esses índios treinaram esses guaranis a usarem armas de fogo e fizeram canhões de Taruaçu, isso, Taruaçu, se não estiver enganado. É um bambu forte, transformaram eles em canhões, botavam pedras como munição. No fundo era um couro para você botar pólvora em um pavio. Então, quando esses bandeirantes acharam que esses jesuítas e esses índios iriam fugir novamente, seriam presa fáceis, não contavam com isso. Pelo que se sabe, você tinha cerca de 3.000 índios guaranis contra 1.000 dessa bandeira. Dessa turma toda, somente voltou 120 pessoas vivas. Pelo que se sabe, essa luta durou aproximadamente cerca de 3 dias. Faltou falar de algum bandeirante? Faltou, né? O Diabo Velho. O Diabo Velho, pelo que se sabe dele, que entrou ali na região ali do Mato Grosso, tem até uma história muito interessante dele, que ele encontrou ouro ornamentado de uma tribo indígena ali no centro-oeste do Brasil. E ele perguntando aonde estaria esse ouro, os índios negaram, e ele falou que ele ia transformar a água em fogo. Ele pegou uma cachaça que ele tinha, carregava e bebiam aguardente, né? Era uma bebida já consumida em larga escala aqui no território, processo da cana-de-açúcar. E ele acendeu a cachaça e o índio acreditou que ele tinha colocado fogo na água e disse para ele aonde você encontrava essa quantidade de ouro, né? Outro também que escravizou muito aquela região ali do centro também, e também é colocado o nome dele de Ianguera, bom, que é relativo àquela tribo daquela região que ele escravizou. Então você vai ter esses bandeirantes que entraram no território brasileiro, seria o futuro Brasil, só que a missão deles era principalmente escravizar, destruir quilombos, mineração e de heróis. Aí nós voltamos aqui, né? O dicionário, eu acho que não se encaixa a eles, né? Mas a história tem dessas coisas, né? Versões de um lado e do outro. E cabe a nós, através do conhecimento da história, dizer se realmente eram heróis ou não. Só para vocês terem uma ideia, depois que você teve
essas entradas, essas missões, essas bandeiras sertanistas, paulistas e futuramente bandeirantes, você vai ter também as guerras guaraníticas. Bom, a gente vai ver um pouco mais à frente. É mais dessa parte que se conhece muito dos bandeirantes. Bom, onde você tem pintado esses quadros. Só que tem uma coisa, tinha se passado já 100 anos esses conflitos aí. Os bandeirantes deixaram os índios, em certa forma, em paz, só continuaram a perseguir os negros, e o Brasil entrava em um ciclo do ouro. E como Portugal voltou a ter um rei, o tráfico negreiro voltou a se normalizar, os índios foram deixados de lado e se concentraram na mão de obra negra. Bom, e para terminar isso aqui, como os portugueses falavam, era gente que vive do que rouba. Bom, e por hoje nós terminamos nossa aula de história e um tchauzinho para os heróis, os bandeirantes.